Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Sempre que eu vou falar nesse assunto, eu me lembro de um poema desse camarada aqui, Fernando Pessoa. E como eu sempre acho, os artistas em geral, poetas, pintores, escritores, eles chegaram primeiro e esteticamente muito melhor do que nós, os técnicos, para falar das coisas referentes à vida humana, à existência humana. E tem um verso de Fernando Pessoa, num dos heterônimos dele, Álvaro de Campos. É um verso, eu vou só citar esse verso inicial, porque é o que vai dar o mote para nós conversarmos hoje. O título do poema de Álvaro de Campos é Bicarbonato de soda. Súbita uma angústia. Ah, que angústia, que náusea do estômago à alma. Esse verso, desde a primeira vez que eu ouvi, há muitos anos, e depois sendo psiquiatra e psicoterapeuta, é como ele definisse o que é angústia. A palavra ansiedade e a palavra angústia, elas se referem às mesmas coisas. Pelo menos etimologicamente, na sua raiz etimológica, as duas palavras significam a mesma coisa, significa aperto. Em medicina, as pessoas que me ouvem, que são estudantes de medicina ou médicos, a palavra angina vem da mesma raiz, que significa aperto. Mas no dia a dia, em geral, a conotação dessas duas palavras é um pouco diferente. Parece ser a ansiedade algo mais mental e parece a angústia ser algo mais visceral. Tanto que no dia a dia, quando nós dizemos eu estou ansioso, é diferente de dizer, mas eu estou tão angustiado, olha a minha fisionomia. Parece que a gente diz, eu estou muito ansioso para saber o resultado dessa prova. A outra é, mas eu estou tão angustiado. Então parece que a angústia tem uma expressão física, na conotação habitual da gente, muito mais intensa do que a ansiedade, que parece que é mais vivenciada no plano mental. Etimologicamente são iguais, do ponto de vista técnico seriam iguais, mas vivencialmente as pessoas usam essas palavras com conotação. E é importante porque esse verso de Fernando Pessoa, ele assinala isso. Em primeiro lugar, ele se refere à subitaneidade, algo que acontece explosivamente. Súbita uma angústia. E é isso que nós vamos tratar em relação ao transtorno de pânico. No verso seguinte ele diz, ah, que angústia, que náusea do estômago à alma. Repare que nesse verso, poeticamente, ele coloca toda a expressão do que é a ansiedade ou angústia. Todas as emoções nossas, todas, sem exceção, elas têm uma representação mental e uma expressão corporal. Senão não seriam emoções. A palavra emoção, etimologicamente, significa mover para fora, ex motio, em latim. Ou seja, é algo que é expresso, não é só vivenciado subjetivamente. Então, os sentimentos, na terminologia antiga, os sentimentos são algo bastante subjetivo. Nós não sabemos o que a pessoa, o sentimento da pessoa. Nós podemos, mas a emoção é sempre expressa corporalmente. Em todas as emoções nossas, todas sem exceção, alegria, tristeza, raiva, medo, tesão, todas as emoções, ela tem uma expressão física que faz parte da emoção. Tem um plano mental, ou seja, tem uma representação mental e tem uma expressão física. A ansiedade e a angústia é uma emoção normal diante de situações de incerteza. Por isso que é a nossa única emoção voltada para o futuro. Quando nós ficamos tristes após uma perda. Quando nós ficamos alegres após um ganho. Quando nós ficamos com raiva,
é porque nós fomos, de alguma forma, espoliados. Quando nós ficamos com medo, é porque alguém nos ameaçou, algo nos ameaçou. É sempre a posteriori a emoção. Enquanto que a ansiedade barra angústia é uma emoção antecipatória. É a apreensão que nós sentimos diante do futuro, que é sempre e sempre incerto. O segundo seguinte de qualquer ser humano é sempre a interrogação. Regra geral, nós vivemos como se fôssemos eternos, como se as coisas fossem certas. Na realidade, elas não são. Todo até logo, eventualmente, pode ser um adeus. O passo seguinte acaba-se de fazer um exame e a pessoa pode ter um treco qualquer. Porque o segundo seguinte é sempre a interrogação. O ser humano, ao vivenciar o futuro, ao antecipar o futuro, ele teve um ganho evolutivo enorme em relação aos animais, absurdamente grande. Nos tornou supostamente reis da criação, por nós anteciparmos o futuro. Mas o preço que cobrou é criar um tipo de emoção que talvez os animais não tenham. E aí eu volto a lembrar novamente um poeta austríaco chamado Rainer Maria Rilke, que numa determinada elegia ele assim diz: os leões vagueiam no seu esplendor enquanto permanecem alheios ao seu desamparo. Repare o que ele coloca nessa expressão, de que o presente do leão é o esplendor dele, mas ele está alheio ao desamparo futuro dele. Enquanto que o ser humano, ele vivencia o presente, mas continuamente ele antecipa o futuro. Por isso que a ansiedade é uma emoção normal. O que nós tratamos em psiquiatria ou na área psi como um todo é a descompensação dessa ansiedade, é a inadequação dela, seja pela inoportunidade ou seja pela intensidade. Mas todo ser humano, por não conhecer o futuro, diante de situações específicas que sejam importantes, ele tem essa sensação de apreensão diante do futuro. E essa sensação de apreensão diante do futuro, como toda emoção, ela tem um plano mental que é o si antecipatório, o si negativo, e se não der certo, e se eu morrer, e se eu falir, e se eu não tiver dinheiro, e se eu ficar desempregado, e se eu me sentir mal. E tem a expressão corporal da ansiedade, que é, regra geral, a tensão muscular, que é a principal expressão corporal da ansiedade. Voltando para Fernando Pessoa, o primeiro verso, que diz: súbita uma angústia. O que caracteriza a ansiedade como emoção? Como uma emoção normal, ela ser proporcional ao dilema que a pessoa esteja vivenciando. Se nós formos escolher uma roupa para trabalho, para sair de manhã para ir para o trabalho ou vir para o consultório, não me deve trazer nenhuma hesitação. Mas se eu for para uma atividade social, a escolha da roupa vai envolver alguma hesitação. Aparece um si. Será que eu vou com essa? E se eu for com essa? Se eu for convidado para ser padrinho de alguma atividade, um padrinho de casamento, por exemplo, esse si se torna mais importante. A hesitação é maior. E se eu for o próprio noivo, então esse seria extremo. Então a emoção normal da ansiedade, ela é proporcional à encruzilhada que nós estivermos. Já que nós não conhecemos o futuro, toda vez que nós estamos diante de um processo de escolha, nós temos essa hesitação. O que torna normal a ansiedade, vamos dizer, usar essa expressão, sadia uma ansiedade, é quando ela é proporcional à encruzilhada. Como eu disse, a escolha de uma roupa para o trabalho deve trazer um grau de hesitação bastante diferente da escolha para ser padrinho de uma atividade, de um casamento, por exemplo. Mas toda ansiedade, ela pode coexistir na vida cotidiana. Nós temos múltiplos exemplos de literatura em que
antecipar o futuro traz uma expressão física. A própria literatura da Bíblia, dos Evangelhos, traz uma imagem bastante poética e verdadeira. Quando Cristo antecipa na semana anterior como será a sua agonia da crucificação, ele sua sangue. Independente disso, essa é uma imagem que qualquer ser humano que já tenha tido uma crise de angústia consegue entender o que é estar tão aflito que sua sangue literalmente, ou pelo menos como uma imagem. Então, o ser humano normal, ele é normal quando ele tem ansiedade proporcional às escolhas que ele é obrigado a enfrentar. Quanto maior o preço do equívoco, maior a angústia. Eu escolhi uma roupa para vir trabalhar o consultório hoje, roupa certa e errada, não estão indo. Desde que eu não venha de camiseta e bermuda para aqui, qualquer outra coisa é factível. Mas se eu for para uma atividade social, não é assim. E quando é que nós temos um transtorno de pânico? É o que está descrito por Fernando Pessoa. É quando a situação de ansiedade é súbita, não está sendo movida por nenhuma situação disparadora. Por quê? Porque toda situação de ameaça vai provocar uma hesitação, um incêndio, um assalto, o que for. Pode provocar uma crise de ansiedade, ou seja, uma antecipação negativa do futuro intensa. Ou seja, o ataque de pânico pode surgir por múltiplas razões, até físicas, porque há transtornos físicos que podem disparar, há substâncias químicas que podem disparar ataques de pânico. Esses ataques de pânico gerados por situações conflitivas, ameaçadoras, por doença clínica ou por medicação, não são transtornos de pânico. Para ser transtorno de pânico, tem que corresponder à descrição clínica de Fernando Pessoa. Súbita, uma angústia. Ou seja, é uma situação em que a crise ansiosa é tão intensa, mas dissociada do contexto que a pessoa está vivendo, porque senão seria só uma acentuação da ansiedade. Para ser verdadeiramente o que nós denominamos e convencionamos chamar de transtorno de pânico, é preciso que seja um ataque súbito, como diria Fernando Pessoa, súbita uma angústia, e de uma náusea que vai do estômago à alma, ou seja, com sintomatologia orgânica, com apresentação orgânica muito intensa. Coração disparado, pernas tremendo, e do estômago à alma, como diz Fernando Pessoa. E a alma, ou seja, a expressão é o quê? Vou morrer ou vou ficar doido. Ou eu vou perder o juízo ou vou morrer. Essa situação súbita, desconectada do contexto da pessoa, não provocada por doença clínica nem por nenhuma substância que possa dispará-la, se ela for repetida, nós configuraremos como um transtorno de pânico. Então, quando as pessoas vêm ao consultório e dizem, doutor, eu estou em pânico. Estar em pânico não é ter tanto transtorno de pânico, é estar ansioso. Só que essa palavra já entrou na conotação do dia a dia. A palavra originalmente pânico vem do deus Pan da Grécia, que é um deus da floresta, um deus silvícola, e que era profundamente feio. Era a situação de subitamente a pessoa entrando numa floresta ter aquela sensação de medo súbito. Ou quando o indivíduo na guerra tem um medo súbito. Isso era o pânicos na Grécia. Para nós, pânico é uma intensidade de uma crise ansiosa, mas desconectada para ser transtorno de pânico. Desconectada do contexto. É como se fosse um barulho num lugar que não tem nada. Um barulho num lugar que não tem nada é mais ameaçador do que um barulho a pessoa estando numa rua bastante ruidosa. Se a pessoa está numa rua bastante ruidosa e tem um ruído mais intenso, existe um ruído de fundo. Mas se a pessoa está no deserto e tem um ribombar, tem uma explosão, um som de explosão, a sensação da pessoa é muito mais ameaçadora. Eu espero que esse introito da gente, para nós voltarmos mais adiante para falarmos de transtorno de pânico. Espero que haya sido útil.